seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, o Pode Falar Criança, que é o podcast da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Você já me conhece, eu sou Diógenes Duarte, talvez não, até né, você está nos ouvindo hoje pela primeira vez, e a gente traz aqui no nosso podcast vários temas de muita relevância e hoje é um importantíssimo. Já vou falar dele. Mas primeiro eu tenho que falar de mim. Eu sou uma pessoa de meia idade, vou usar isso de acordo com o que a doutora Kate Brown falou uma vez, meia idade é bonitinho. Tenho 54 anos, então por isso meia idade, sou branco, quase careca, gordinho, né, um pouco cheinho, uso óculos e estou com uma camisa azul e um terno azul marinho, fazendo a nossa audiodescrição. E aqui comigo, eu trago duas pessoas da mais pura... Vou parar para eu começar de novo, né? E aqui comigo eu trago mais duas pessoas incríveis, da mais pura qualidade, da mais pura excelência no tema que nós vamos tratar. Um que é pós-doutor, e eu posso dizer que, além de todos os temas que ele é pós-doutor, esse ele é pós-doutor, porque ele está sempre em vários lugares do país e até fora dele falando sobre esse tema, e você vai adorar. E também a nossa colega aqui da Coordenadoria da Infância, que trabalha na Justiça Restaurativa. Ela é professora e já vai falar também quais as outras qualidades e as virtudes que ela traz. Então, como nós estamos começando o nosso podcast, você está nos ouvindo, está nos vendo, nós vamos falar hoje do bullying, uma palavra que está muito presente hoje em dia. Ela já acontece desde os primeiros momentos em que nós vivemos, desde o início da humanidade, e é um tema assim, de extrema relevância e importância. Você vai ver por que assim que nós continuarmos aqui a nossa apresentação. Depois dessa apresentação toda enrolada, eu quero falar que eu estou com o Dr. Michel Canuto, meu amigo e também excelente professor nessa área do bullying, e também a Maria Alice, a nossa colega, como eu já falei. Então você não pode perder todo o nosso episódio hoje. E vou dizer aqui alguma coisa sobre o Michel, mas eu vou dizer para vocês que não é assim que a gente faz aqui, né? Você sabe disso, né? O Michel Canuto, ou Dr. Michel Canuto de Sena, é advogado, pós-doutor, doutor e mestre, professor universitário, escritor, é referência nacional em prevenção ao bullying escolar e atua também na área de direitos da criança e do adolescente. Recentemente, tem se dedicado ao estudo e divulgação da nova Lei Federal 15.100 de 2025, que eu esqueci de falar na abertura, que nós vamos falar sobre ela também, que se trata da restrição ao uso de eletrônicos nas escolas como medida preventiva à violência e ao sofrimento psico-infanto-juvenil. Só que o doutor Canuto não é só isso. Quem é, e aqui eu me dirijo a ele, quem é Michel Canuto? Quem te trouxe até aqui, desde os primórdios? A gente sempre fala que a gente é o que a gente estudou, é o que a gente trabalha, mas a gente tem uma história por trás. Quem é o Michel? O Michel qual é a vida do Michel? Ali, e lá em Minas a gente até fez essa piada. Lá em Minas a gente fala, quem é o Michel na fila do pão de queijo? Isso. Aqui é na fila do pão, né? Sem o pão de queijo. Joyce, uma satisfação estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Essa querida profissional também que eu tenho a honra de conhecer hoje. O Michel, ele é vítima de bullying desde a infância dele. Por questões de homossexualismo, por questões de pobreza dentro da cidade. Eu nasci aqui da Uana. Então, uma cidade muito pequena e que na época também a nossa único meio de sobrevivência e renda era a venda de leite na rua. Então, nós éramos leiteiros. Então, toda vez que eu passava perto de algum colega da escola, o leiteiro ali. Então, sempre tinha isso. E somado com isso, eu tive um pai alcoólatra também e que violentava a minha mãe. Então, você imagina a soma de tudo isso, você crescendo num berço tão sensível desse, e você busca futuramente uma solução, uma ferramenta para tudo isso. No meu caso, eu sempre pensei, a única solução da minha vida é estudar. Eu não tenho outra chave. Então, o Michel, ele se tornou o Michel do bullying, né, como algumas pessoas me chamam, justamente por causa da minha essência misturada com o meu profissional hoje. Mas
bacana essa revelação, porque de tudo ele poderia ter sido tantas outras coisas, né? Você poderia ter sido tantas outras coisas e você buscou o estudo e o desenvolvimento profissional para ser hoje um pós-doutor internacional. Conheço a tua trajetória fora do país, já vi você palestrando na Itália, em outros lugares. E com tudo isso que você viveu, você transformou e ressignificou, como nós já falamos aqui em toda essa narrativa do currículo. E aí, aproveitando a sua fala, você tem uma fala tão impactante assim, ou mais ou menos? Quem é a Maria Alice na fila do pão? A Maria Alice é uma gaúchinha que saiu de Porto Alegre, veio para Campo Grande com 9 anos. Também sofri algumas gozações, mas não vou caracterizar como bullying, ou talvez porque eu não me importasse tanto. Né, zoavam por causa do meu sotaque um pouco, e vim para Campo Grande. Agora, já conforme meus parentes, eu sou matucha, já estou há mais tempo aqui do que no Rio Grande do Sul, e sou professora, sou psicóloga, estou na Coordenadoria da Infância desde 2018. Antes de estar na Coordenadoria da Infância, eu trabalhei 14 anos na Educação Especial, que também é uma área que a gente fica muito vulnerável e fica muito à mostra o tipo de preconceito que as crianças sofrem. Então, sempre esteve muito presente para mim essa questão de ver o sofrimento do outro, de tentar minimizar um pouco esse sofrimento e sensibilizar as outras pessoas para como a gente pode conviver melhor, né? E o programa Justiça Restaurativa, acho que ele é um presente para quem trabalha nele, né? Porque a gente pode, ao mesmo tempo que a gente vai se melhorando, a gente consegue prevenir diversos conflitos. Então, a gente consegue ver no olhinho de cada um que a gente está fazendo algo bom para deixar para essa sociedade, para deixar para a infância e para a juventude também. Bacana. E aí, então, a gente vai desenhando qual que é o conceito do nosso episódio de hoje. Nós estamos falando sobre o bullying e também eu trouxe aqui, junto ao Dr. Michel, a Maria Alice, que trabalha na Justiça Restaurativa Escolar, que é uma característica que nós temos aqui na Coordenadoria da Infância, um trabalho que a gente faz, que visa dar uma aliviada, vamos dizer assim, nos impactos que a gente tem vivido nisso. E aí eu começo, o doutor até falou bacana sobre como surgiu a motivação para trabalhar com esse tema, talvez tenha vindo dessa infância em que nasceu assim, e eu vou dizer, eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Fica à vontade. Pode ser? Pode. Eu sofri muito bullying também. Eu era magrinho, por incrível que pareça. Eu era muito magrinho. Eu vivia... era ruim para jogar bola e tudo mais. E sempre tive muitas coisas em que alguém falava alguma coisa de mim. E na minha época, a gente resolvia no braço. Hoje, a gente sabe que isso não tá bom. Não é bacana. Você que está me ouvindo, não faça isso. Exatamente. Né? E aí, justamente o que eu ia perguntar, doutor, nós estamos falando de bullying. O senhor já deu uma dica, mais ou menos. Eu chamei o Michel de Michel, já chamei de senhor, mas eu vou por aí. O que vem a ser, então, bullying? Qual que é? É uma palavra que a gente tem falado muito, mas o que é isso tudo, né? Caracterize para a gente, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo não sabe o que é o bullying. Perfeita pergunta. O bullying, na verdade, ele é uma violência sistematizada. Hoje nós temos uma lei chamada Lei 13.185 de 2015, que é uma lei com atos descritivos, ou seja, é como se fosse um cardápio do que a escola pode fazer. E nesse cardápio nós temos ali a oferta de cursos de capacitação. Mas surge sempre uma dúvida também, Maria Alice e Diógenes, que como é que nós vamos capacitar, sendo que a realidade de cada município muitas vezes não tem fomento, não tem recurso. Então, a realidade do nosso país está justamente norteada com isso. Nós temos um banquete de leis e não temos fiscalização, não temos efetivação. Então, nós padecemos bastante com isso. Tá? Então, o bullying é essa violência sistematizada. O bullying ele ficou mais inflamado ainda porque, com a lei de 2015, nós tínhamos justamente um ato descritivo. Em 2024, ele entrou no Código Penal como uma conduta criminosa. O artigo 146A do Código Penal, ele criminalizou o bullying e o cyberbullying com pena de multa.
e também com reclusão. Então, assim, nós precisamos entender justamente isso, a gravidade do bullying hoje. Né? E quando eu chego justamente em gestor escolar, eles falam, mas no Código Penal, mas o que vai acontecer? E se nós também pensarmos na parte civil, o artigo 186 do Código Civil, ele fala que o pai ou a mãe também é responsável pelo seu filho na parte de reparação. Nós não podemos colocar uma criança ou adolescente para reparar as coisas também, né? Mas, digamos assim, que nós temos todo esse cardápio de conceito de bullying, de legislação de bullying, porém, até hoje eu sinto um vazio de tudo isso. Quando eu atendo algum caso específico, que eu sinto que, de fato, nem a escola, nem o gestor público, ninguém sabe como resolver. E nem o que é, né? Desculpa, nem o que é, exatamente. Exatamente. O Diógenes falou uma coisa importante, a gente vai nas escolas e muitas vezes a gente fala do bullying e o próprio estudante, ele acha assim que alguém zoar da cara dele, alguém brigar com ele, uma vez é bullying. Isso não é bullying. O bullying tem essa característica de uma violência sistemática, uma implicância sistemática, Exatamente. Todo dia, durante muito tempo, com aquela mesma pessoa, né? Então, ele tem essa característica, não é um ato isolado. E isso então tá narrado, tá elencado nessa lei, e isso é para o pessoal que está nos ouvindo também, eu acho que é importante que fique bem claro isso. É uma violência sistematizada, que ela está prevista em lei, né? Até a sua tipificação. Isso. E quando eu falo de tipificação, eu estou falando de Código Penal. Exatamente. Então, se é Código Penal, eu posso ser punido, Sim. além de civilmente, na questão de indenização, aquela coisa toda, também criminalmente. Exatamente. Isso. E isso é uma coisa interessante também quando a gente vai nas escolas, a gente faz roda de conversa, faz o círculo, que muitos estudantes não têm o conhecimento do próprio ECA, ou tem muita desinformação. Exatamente. Né? Eles acham, não acontece nada. Né? Se eu cometer um ato, não acontece nada. Ou quem que vai ser punido, quem que vai pagar alguma pena, né? Ou uma reparação a respeito disso. Não, é meu pai e minha mãe. Né? E aí a gente explica, dos 12 aos 18 anos, a gente tem, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria criança, né? O próprio adolescente que vai cumprir uma medida. E eles ficam muito espantados. Porque tem, no senso comum, essa compreensão de que com adolescente não acontece nada. Então, quando a gente vai à escola, que a gente fala, não, tem medidas socioeducativas, tem até a pena, né, pior, que seria a reclusão, mas tem, sim, previsto em lei a responsabilização do adolescente pelos atos que ele comete. Né? Perfeito. Eu acho até que aí o Dr. Michel pode falar com a gente, a Maria Alice também, que é psicóloga, nós até não colocamos isso, também é psicóloga, trabalha, né, com tudo isso. O bullying tudo bem, penalização, papapá, mas a gente começou até conversando sobre o ressignificar do bullying para o doutor, em que ele tirou aquela história que ele tinha de uma... Que eu não vejo demérito nenhum da pessoa ser leiteiro, nem nada e tal, mas a forma como era feita era uma forma... A perseguição e tudo mais. Que o perseguia e tudo mais, mas o bullying traz consequências emocionais, psicológicas, sociais. E nem sempre dá reviravolta na vida, né? Você nem sempre vai se tornar um profissional, você nem sempre vai buscar estudo, né? Exato. Os casos que eu vejo hoje, Diógenes, eu atendi uma escola, tinha uma menina de 14 anos de idade que ela cortou os punhos com lâmina de gilete, porque ela sofria bullying racial. A escola fingia que não enxergava aquilo, triste em realidade. Ela vivia com o avô dela também, que não tinha mais idade e nem muito discernimento para entender tudo isso. Então eu pergunto, né? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Então, assim, são casos como esse que me deixam bastante em alerta. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui nos bastidores discutindo. Uma palestra resolve? A palestra, digamos que é 10% de alguma coisa, mas e o restante? E o 90%? Né? Como é que nós vamos fazer? Legal você ter falado sobre isso, Michel, porque o nosso programa, que é da Justiça Restaurativa Escolar, a gente acha que ele tem um diferencial muito grande, porque a gente ouve os alunos, né? E eles querem ser ouvidos, né? Essa menina, ela queria ser ouvida, né? E a gente, eu acho que a nossa geração, a minha, né? Que eu acho que eu estou numa geração atrás da sua ainda, eu tenho, né, 52 anos, a gente não está acostumado a lidar com conflito. A gente não está acostumado a lidar com as emoções ruins que ele pode suscitar. Então, a gente finge que não vê. Não, deixa, já passou. Então, é muito difícil a escola se dispor a ouvir. Perfeito. E o aluno, ele quer ser ouvido.
E quando ele não é ouvido? É isso que eu queria levantar. O que acontece no momento? O senhor falou de uma questão trágica, né, da menina se violentando, se mutilando. E além disso, o que pode acontecer quando você tem essa violência sistematizada, repetida contra uma pessoa de maneira sequencial? O que essa pessoa normalmente faz? Aí, eu acho que os senhores têm estatística, os dois, de ter visto já o que acontece normalmente, porque claro que a gente levanta dados, né? O que nós temos hoje, doutor Michel? Eu acho que esse caso que o Michel contou, assim, dele mesmo, é uma exceção, como o Diógenes falou, né? O normal é a pessoa que sofreu bullying, ela se tornar um bully, né? Ela retribuir aquilo. Então, eu sofria bullying na outra escola, agora nessa escola eu vou me tornar o fortão que faz o bullying. Inclusive, tem estatísticas a respeito do cyberbullying, que é muito comum. A pessoa que fica atrás de uma tela, é muito comum que ela esteja sofrendo bullying. E ela se utiliza daquele anonimato das redes para ela perpetrar o bullying em outras pessoas pelo anonimato. Na verdade, também, nós precisamos pensar no ciclo da violência, né? Porque no mesmo tempo que eu te aproximo de mim, eu te violento, eu te reconquisto. O ciclo da violência é justamente isso. Então, as pessoas que estão na escola, como você muito bem disse, elas não pertencem a algo. Elas não têm sentimento de pertencimento. Isso. Então, elas estão buscando justamente isso, né? E hoje nós temos também a automutilação, que é uma resposta silenciosa. Sim, é o sofrimento. Né? Eu já vi vários casos que as crianças e adolescentes estão usando moletom até os punhos, com um capuz fechado. Fui dar uma palestra esses dias numa escola daqui, inclusive, e metade estava assim. E eu falando do tema. Eu falando... A automutilação hoje ela é escondida justamente alerta, pela teoria, né, do moletom. A gente aqui nesse calor e é muito comum. E quando eu observei vários. Então, assim, não é mais só uma teoria, né, um livro, é uma questão da nossa vida mesmo. Então, eu penso que esse ciclo da violência ele necessita também ter um resgate da família hoje, né? Porque a nossa família está muito distanciada disso. Se o filho fica dentro de um quarto hoje mexendo no celular, sei lá, 12 horas seguidas, está tudo normal. Está tudo normal. E não é isso. Eu vi uma entrevista, uma pessoa que trabalha com as redes sociais, né? E ele explicava assim, o que é a rede social? Ela é a praça pública. Isso. Então, o que você não faz na praça pública, você não coloca nas redes sociais. Então, colocar uma foto, a gente vê muitas pessoas assim... fazendo brincadeiras com o filho, vendo o filho chorar e a pessoa posta, né? Então, está se perdendo um pouco. Então, o que você deixaria seu filho sozinho numa praça pública? Às vezes nem no shopping, você sozinho, sem amigos, vai deixar lá? Não, mas a gente deixa ele sozinho, olhando o celular, por horas, né? Sem ver, sem perguntar do que ele está vendo, com quem que ele está falando. Perfeito. E eu acho que aí a gente podia aproveitar para falar da 15.100. Que é a lei agora de 2025, que proibiu, e eu vou falar essa palavra, eu sei que o Michel vai dar uma em todo lugar que eu passei, eu corrigi. Corrigiu, então eu falei de propósito, você viu que eu tô ligado. Todo lugar. A lei proibiu o uso do celular na escola, é isso, Michel? Restrições, né? Restrições significa, nós trabalhamos no direito com uma questão de possibilidade versus necessidade. Então, a possibilidade do Estado, do município custear e a necessidade também da escola. Então, como é que eu vou implementar dentro de uma escola supervisor de uso de celular? De novo, nós batemos na trave do recurso público. Como é que nós vamos implementar armário com chave, com identificação? Também é outra realidade distante. Então, a minha pergunta também é sempre essa. Como é que nós vamos... Né, nós temos a Lei 15.100 de 2025, mas nós não temos... Se você pegar o texto dela de novo, você está lendo uma lei de bullying, que faz algumas recomendações, mas... Né, nós temos uma resolução aqui de Campo Grande, inclusive, que fala que aplica-se aos diretores e professores também as restrições. Eu acho interessante, assim, aqui no Brasil a gente tem aquela velha história, assim, será que a lei vai pegar? Será que a lei não vai pegar? E eu tenho visto, pelo menos do que eu tenho observado, que a lei está pegando. Né? Eu tenho filhas na escola particular e realmente elas já guardam o celular. Eu tenho percebido elas mais focadas. E hoje mesmo, na escola que eu fui pela manhã, eu perguntei como é que estava essa questão. Né? Eu vejo, tem escolas que pedem para nem levar o celular e tem escolas que deixam o aluno levar, mas fica guardado.
E uma coordenadora falou para mim, falou assim, olha, eu estou até achando legal, porque agora voltou aqueles problemas que tinha antigamente, fofoca, mas eles estão fazendo ao vivo. Então, é uma lei que eu vejo que os pais estão apoiando. Isso. Né? A gente vê, porque a escola é um dos principais espaços de socialização deles. Então, se na escola eles estivessem isolados com o celular, agora eles estão retomando um pouco esse exercício da convivência. Contato social. Né? Uma coisa que você falou, eu não gostei, eu vou lá e te mando uma mensagem. Não, eu tenho que aprender a falar. Então, que eu não gostei, né, para você. E isso é um exercício. Eu acho que está sendo benéfico, pelo menos o que eu estou vendo, por enquanto, está sendo muito benéfico. E eu fiz a provocação e o Dr. Michel não caiu na provocação. A lei, para quem está nos ouvindo, é uma lei que prevê, uma lei federal, né, que prevê que as escolas, né, devem restringir, não proibir, o uso dos aparelhos eletrônicos e celulares dentro das salas de aula, em especial. Tem momentos que as crianças vão poder utilizar e tudo mais. E tudo isso tem gerado essas discussões que nós tivemos aqui agora. A Maria Alice falando do impacto positivo e o Dr. Michel lembrando que toda lei ela precisa prever também como ela vai ser aplicada, né? E aí, às vezes, faz a lei... recursos, né? E aí você precisa ter recurso, um monte de outras estratégias para que ela tenha efetividade. Perfeito. E tem acontecido, tem dado certo, como a Maria Alice comentou. O que o senhor entende por isso, doutor Michel? Então, vou ser bem franco com vocês. Eu estou acompanhando o Cidrolândia e cada escola é de um jeito. Tem escola que deixa no intervalo, tem escola que coloca atividade recreativa no intervalo, tem escola que deixa usar o celular, o relógio inteligente. Só que é dispositivos eletrônicos, não é celular. Né? Então, são todos. Né? Seriam todos. Então, eu levo um tablet, posso usar? Não pode. Então, o que me chamou a atenção lá é justamente isso. É como se fosse cada uma fazendo o seu modo. E nós fizemos uma audiência pública lá, nós teremos mais 2 antes do projeto de lei específico, que foi justamente isso. Cada diretor falava uma coisa. Não, na minha eu estou assim. Outro diretor, não, lá na nossa escola nós tomamos da mão da pessoa. Só que esse tomar o celular da mão da pessoa também é violento. Né? E aí começa a surgir um monte de interrogação. E se tiver dano nesse celular? E se quebrar esse celular? Quem é que paga? Então, assim, digamos, nós não estamos falando só da restrição, nós estamos falando de danos também. E nós acho estamos falando de violência. Que do que você falou da questão da violência, muitas vezes nós adultos temos que nos colocar assim, que muitas vezes a violência parte de nós. Isso. Né? Um professor que grita com um aluno, tem escolas que na hora do intervalo o inspetor chama com um apito. Puxa. Né? Então, nós estamos dando o exemplo ou a falta dele para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Perfeito. Né? Então, se o professor ele termina a aula dele e ele pega o celular, ele está dando o exemplo. Né? Eu lembro quando eu estava mais na sala de aula, ainda não se usava tanto assim, o celular, mas às vezes eu falava para os alunos, olha, eu tenho uma pessoa que vai precisar me ligar, eu vou precisar atender. Então, se vocês me permitirem, me derem licença, aí eles entendiam que, puxa, então não é para o celular, não é para todos. Não é uma coisa que o adulto faz do jeito dele e a punição ou a proibição ou a restrição é só para a criança. Né? Então, nós adultos temos que também dar o exemplo. Né? A gente vê as telas tomando o lugar de tudo. Né? Do conforto emocional, da socialização, da presença. Do café da manhã, né? Do jantar, do almoço, de tudo. Então... E essas telas, e aí o celular também, eu creio que, até vou perguntar, qual foi a motivação, né, de se criar essa lei que impede o celular? E qual a relação, doutor, dessa motivação ou dessa lei com o bullying? Ou o cyberbullying, que nós já falamos. Inclusive, nós temos um episódio para ir ao ar sobre o cyberbullying, com 2 delegadas, um delegado aqui da Polícia Civil. Certo. A motivação foi justamente a nomofobia. Não é homofobia, é nomofobia. Nomofobia, vamos uso traduzir excessivo de tela. A Ana King, que é uma professora da UFRJ, ela tem um instituto chamado Instituto Conecta. Ela desenvolveu uma pesquisa lá no Rio que as crianças não estão conseguindo mais segurar uma caneca. Elas estão perdendo a capacidade motora. Então, nós estamos formando pessoas que não conseguem segurar um copo.
Por causa da posição por causa da mão. Do celular o tempo todo. Então, a psique da pessoa já é montada justamente, moldada com aquilo, né? Como nós conversamos. Problemas na cervical também, né? E isso, tá todo mundo ficando tortinho, né? Todo mundo ajeitando os três aqui, tortos, né? Todos aqui no estúdio. Então, assim, a motivação é justamente isso, a nomofobia. E o que me preocupa também, fazendo esse gancho com o bullying, cyberbullying, é justamente isso. Quanto mais conectado você estiver com a tela, mais você se compara também com as outras pessoas. E esse nível de comparação, muitas vezes, está ligado não só com cyberbullying, mas com suicídio também. E aí eu vou até te interromper para fazer uma pergunta que me veio à mente aqui. Eu não... Eu vou falar um absurdo, mas, de repente, eu tô na tela. Não tem ninguém falando comigo, nem nada, mas eu tô vendo aquilo que a gente posta na internet. Porque ninguém posta os boletos, ninguém posta o pé sujo, ninguém posta que a perna quebrou. A pessoa, assim... A casa suja. Eu tô sendo reducionista. Mas... A pessoa posta que tá bonitinho, que tirou foto bonitinho, que visitou em tal lugar. Que foi em tal lugar. Da realidade. Um recorte da realidade ou de momentos felizes que ele viveu. Aquilo é um auto-bullying? Eu acho que não auto-bullying, mas é um gatilho, né? Porque a pessoa está o tempo todo ali se machucando, né? Ou não? Você falou uma coisa muito inteligente, que é a internet tem tudo e não tem nada. Informações de 10 a 15 segundos, né? Você vai passando pelo feed. Você não aprende absolutamente nada. De repente, você está vendo receitas, está vendo questão de academia, de corpo, de carro, mas você não está entendendo nada. Então, assim, nós estamos passando esse processo também, da desconexão com os estudos. Quanto mais ansioso você ficar, menos tempo você vai ter de dedicação, de estudos. Então, a internet faz isso. E hoje é muito mais prazeroso. Em vez de pegar um papel desse branco com uma caneta e pegar um celular ali, que é todo repleto de cores, de informações, eu vou escolher o celular. Então, a motivação é justamente essa. Michel, você falou uma coisa interessante dessa restrição do uso dos celulares nas escolas. Uma coisa que estava acontecendo, assim, a gente é de uma época que a gente copiava. O professor passava no quadro, a gente copiava. Os adolescentes agora, o professor passa no quadro e fala, é para copiar. O que eles estavam fazendo? Tirando foto. Eu copio, já copiei. Ah, mas é para você ter a matéria. Já tem. Então, eles estavam perdendo essa capacidade, porque já é comprovado, assim, da neuropsicologia, que você escrever à mão, você exercita seu cérebro, você cria novos mecanismos né, de inteligência também. Né? Então, isso também eles estavam perdendo. E o que você estava falando, Diógenes, a respeito da tela, né? Ele não está vendo nada ali. É a questão, né, que a gente comenta muito, a questão dos algoritmos. Eu começo a olhar ali, não sei, eu olho uma receita. Dali a pouco está começando a vir outra receita e outra receita. Então, um menino que coloca ali, quero ser famoso, quero ser jogador de futebol. Influenciador. Daqui a pouco é só aquilo que está aparecendo para ele. Então, tem um prazer ali e tem aquela coisa ali, 30 segundos, né? É como se fosse uma dependência química. Acaba se criando uma dependência. Até porque ninguém, talvez a pessoa que está nos ouvindo não entenda ou nos vendo, que o algoritmo é um programa dentro do celular que analisa as suas preferências e as suas tendências. Então, eu tenho tendência de permanecer mais tempo vendo um vídeo de futebol. O computador vai entender que você gosta de futebol e a próxima coisa que ele vai te mostrar é o futebol. Por isso que quando a gente posta, às vezes, uma coisa bacana de um negócio qualquer, nem todo mundo vê. Não atinge todo mundo que você tem na sua rede social. Você viu? Não vi. Por quê? Porque a pessoa não tem aquela preferência e o algoritmo não entrega, não fornece aquilo para aquela pessoa. E realmente você é abastecido novamente daquilo que te faz bem, te dá prazer e que você tem interesse. Então, é essa retroalimentação. Já tem pesquisas demonstrando isso, que quando você fica ali no celular, ali no feed, aquilo ativa o mesmo lugar do prazer de outras substâncias. Então, é um vício mesmo. É um vício e é uma forma que a gente fala na psicologia, um comportamento evitativo. Então, eu tenho que fazer uma tarefa, eu tenho que colocar o lixo lá fora, eu tenho que ajudar minha mãe, ou eu posso ficar aqui, só no prazer, só... Na minha zona de conforto. Na minha zona de conforto. E eu sei que toda essa discussão, ela ainda não acabou, né? Sobre a presença da tela, sobre o bullying, é uma coisa muito atual, como eu já comecei falando.
a gente vive no dia a dia essa necessidade de estar conectado. Você está aqui, antes de iniciar mesmo, mandei um áudio para uma pessoa, falei, olha, eu só vou poder atender daqui 1h30, porque a pessoa precisava falar comigo. A gente tem esse hábito, essa necessidade. E aí, o senhor participou, doutor, e tem participado de audiências públicas para falar sobre esses temas, em específico da Lei 15.100. Como que isso se processa? Solta a lei assim ou o povo é ouvido, a população é ouvida? Explica para a gente isso, é importante. É interessante sua pergunta, porque muitas pessoas pensam que a audiência pública é uma audiência jurídica, né? Nós vamos debater com o juiz, né? Vai ter defesa e vai ter tudo. Não, não é isso. A audiência pública, na verdade, é uma informação e uma consulta pública. Então, nós fizemos uma primeira audiência com diretores e coordenadores, foi uma audiência fechada. Tinha 50 pessoas. Eu pensei que não teria ninguém, né? Mas 50 é bastante tava todo mundo lá que queria debater e todo mundo participou. Na verdade, a audiência ficou bastante longa porque todo mundo, de fato, falou. É interessante que cada um levantou a mão e colocou a realidade de cada escola. Um município tão pequeno com uma realidade tão plural, né? Então, a audiência pública, Joyce, a lei ela não pode surgir do nada, né? Na verdade, o vereador Adavilton, lá de Cidrolândia, ele me convidou para um projeto, para reativar o projeto de bullying. Por questões políticas, nós acabamos desativando esse projeto e hoje nós estamos tentando reativar. Aí eu falei para ele também da questão do celular e ele falou, o que o senhor acha de um projeto de lei municipal? Eu falei, ótimo. Aí nós fomos atrás do trâmite e tinha as audiências públicas. Então, nós teremos mais uma agora em final de maio e mais uma também antes do final do ano. Aí o projeto de lei surge. Aí essa lei é para regulamentar, vamos dizer assim, ou direcionar o uso da lei federal, né? Para esclarecer. Dentro das escolas do município de Cidrolândia, no caso, onde o senhor está atuando mais. Isso. E essa questão pode ajudar a diminuir o bullying? Por que eu falo isso? Porque nós colocamos também que nós temos a justiça restaurativa escolar. E a justiça restaurativa escolar, ela parte de um princípio de você colocar tudo muito à vista. Ela não está ali no WhatsApp ou nas redes sociais. E eu ia dizer que é mais ou menos o que nós fizemos aqui, uma mesa redonda. Na verdade, é um ciclo restaurativo de conversa. E aí, só que isso é assim, tete a tete, eu a você. O tete a tete é uma coisa muito antiga, né? Já revelei minha idade. Mas funciona ainda, funciona. Funciona o tete a tete? Funciona. Então, é isso. Essa questão de se eliminar a tela, a Maria Alice já colocou que tem acontecido, que as pessoas têm conversado mais, né? Eu vou fazer uma piada, tem casais que lembram que estão morando na mesma casa, finalmente, depois que param um pouco com a tela. E isso vai ajudar a implantação dessa lei, vai ajudar a diminuir um pouco essa questão do bullying, ou pelo menos a trazer a informação do bullying mais próximo. O que o senhor vê nessa condição, assim, a relação disso? A correlação das duas situações, Joyce, é interessante você falou, porque a restrição na escola é uma coisa, e na casa também. Aí eu devolvo a pergunta. Porque a maioria dos pais trabalham e chegam à noite. Adolescente, a criança vai ficar basicamente sozinha, com tio, com cuidador, com alguém. Mas chega em casa e acende a televisão também. Não, a televisão está fora de moda, né? Não, mas eu já vejo quem acende a televisão. Liga a televisão, liga o celular, liga o rádio e fica em tudo. Tá fora de não, moda, a televisão para essa geração nova não existe mais. Eu tenho um sobrinho de 20 anos, ele não assiste, eles não assistem. Então, assim, a correlação dos dois é justamente isso. Na verdade, saindo dessa parte de teoria, eu acho que é muito sensível a gente concluir assim, vamos restringir o celular na escola e vai dar um baita benefício. Talvez para o momento ali da escola. Mas para a vida da pessoa, na formação da psique dela, eu acredito que ainda não. Porque é um negócio que já está instalado. Não tem como você voltar, né, o status anterior de não use mais celular. Ninguém vai parar. Mas eu acho que tem um impacto positivo, porque eu vejo assim, vou falar também como mãe. No começo eu achei que não iria vingar muito, não ia vingar. Que, puxa, o celular está tão imbuído na vida, tem professores que já fazem atividades no celular, mas eu percebi a diferença nas minhas filhas e como elas acataram bem as ordens da escola. Não teve manifestação, não teve todo mundo indo na coordenação. Não, elas acataram muito bem. E, de maneira geral, em nenhuma das escolas que a gente atende,
Acho que são 17 escolas que nós estamos atendendo nesse momento, não teve nenhuma manifestação contrária. Então, eu vejo que, de certa forma, da mesma forma que a gente fala que as crianças, os adolescentes pedem limites, então eu acho que, de certa forma, eles estavam pedindo. E, de certa forma, os pais também estavam pedindo, de certa forma, uma ajuda. Então, eu vejo que é um caminho até para a gente perceber o quanto o uso das telas estava prejudicando. E também, aí, talvez, daqui a um tempo, outras discussões a respeito da regulamentação da internet. Né? Tem sites que você pode mandar mensagens para outras pessoas anonimamente. Então, isso acontece. Né? Aconteceu de escolas que a gente acompanha, a menina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e fazia perguntas assim, quem é o mais feio da escola? Quem é o mais feio da sala? Quem é o mais gordo? E você poderia responder anonimamente. É o fulano, é o Beltrano. E aí ela colocava uma foto. Então, tem que ter um tipo de regulamentação, porque ninguém usa as redes sociais de forma anônima. Né? Toda máquina tem uma identificação. Um IP, né? E isso foi o que o delegado nos colocou. A partir do momento que... Aí nós fazemos a ponte do assunto com outro assunto. A partir do momento em que o bullying é sistematizado, que ele é frequente ali, que ele realmente está caracterizado com essa violência sistematizada, insistente, persecutória, persecutória, constante contra uma determinada pessoa, determinado grupo de pessoas, eles conseguem, na delegacia, e eles pediram que fosse feito sempre um boletim de ocorrência, eles conseguem puxar tudo quem foi. Sim. Não existe terra sem lei. Infelizmente, a internet deu voz para pessoas que não sabem o limite da sua própria expressão. Porque eu poderia aqui, de uma maneira... eu tenho liberdade, eu vou falar o que eu quiser. Não é assim. E aí eu volto lá no meu tempo de antigo, né? A minha liberdade termina quando começa o direito do outro, né? O meu direito termina no direito do outro, né? Isso é legal que você está falando, Diógenes, porque é uma coisa que a gente conversa com os adolescentes e a gente fala assim, hoje em dia tem várias escolas que já tem câmera, no shopping tem câmera, então quer dizer que se não tiver ninguém olhando, ou se eu estiver no anonimato, que ninguém está sabendo o que eu estou fazendo, eu posso fazer? Exatamente. Né? Essa que é a discussão. É a discussão da ética, né? E da moral, né? É uma discussão ética. Se ninguém ficar sabendo, eu posso fazer? Né? Essa é a discussão com eles também, né? Para fazer eles... então E, doutor Michel, eu queria até fazer uma pergunta assim. Tem gente que tem discutido, que a gente ouve falar e tal. Tudo bem, o bullying, a gente até entende, é lei, aquela coisa toda e tal. E a lei surgiu agora da tela. Eu acho que é uma coisa que está tão fresquinha que a gente está falando um pouco mais sobre ela e falando um pouco menos sobre o bullying, mas vamos retomar o bullying. Sobre a tela ainda, não fere o direito individual de você falar para mim que eu não posso usar meu telefone? Como é que é isso? Pois é, né? Mas daí nós vamos ter um conflito de competências também, né? Porque criança e adolescente tem autonomia plena? Não sei, diga o senhor. Não tem, né? Tem os tutores, né? Então, assim, a função do tutor é justamente, pai e mãe, o responsável, fazer essa restrição de uso, exatamente. E até a gente ter também, acho que como pais, como professores, a gente ter um pouco mais de clareza, que da mesma forma, a criança, o adolescente tem direito a estar com o celular, mas ele também tem direito ao conhecimento, que é o que está sendo oferecido na escola. E que deve estar em primeiro lugar do que o uso do celular. E nós estamos vendo um retorno ao trabalho de folha ao maço ou não? Ainda não. Ainda não? Não. Tanto é porque, como o Michel falou, a questão do celular é a restrição. Então, quando tem uma apresentação de um trabalho, eles podem fazer no Canva, mandar para o professor, aí projeta, e eles... não é uma eliminação do celular. Nós não estamos voltando aos anos 50. Época, né? Doutor Michel, o programa de Justiça Restaurativa nas Escolas aqui é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A gente vê isso em outros lugares, mas aqui é muito forte, muito presente. A gente tem trabalhado, como ela falou, estão em 17 escolas agora. Tem coisas que estão... o programa está se expandindo. Antes era Campo Grande, agora está saindo para várias cidades do estado. Já foram a Corumbá, já foram a... Corumbá, Dourados, Chapadão do Sul, Jardim, Guia Lopes. Como que o senhor vê, né? Tem uma parceria com a Secretaria de Estado e com a Secretaria Municipal de Educação, com as duas.
essa justiça restaurativa, esses círculos de construção de paz que eles falam, eles visam realmente a resolução de conflitos. É uma ferramenta para a gente eliminar o bullying, ou pelo menos diminuir o bullying, porque acho que a gente não elimina nunca. Sempre tem alguém que vai chamar alguém do quê? Eliminar, eu acho que é um termo muito forte. Total, né? Total. Mas a nossa tendência é sempre reduzir. Assim como a mediação de conflito escolar também é muito recomendada, né? Então toda ferramenta alternativa que nós colocamos justamente nesse passo de conversa, de contato, e eu acredito que é uma baita de uma ferramenta. Mas o que me incomoda de pano de fundo é sempre a questão de como é que nós vamos resolver de uma vez por todas. Não resolve, né? Não resolve. Nós vamos amenizando. E então eu penso que se nós conseguirmos salvar 1, 2, 3 pessoas, já é muita coisa também. Né? Nessa massificação hoje de violência, de uso de tecnologia de uma forma totalmente irresponsável. E essa pessoa que está nos ouvindo, às vezes um diretor de escola, que ainda não tem a implantação disso, tem visto que na sua escola tem esse cenário que nós colocamos, o senhor colocou muito bem, os adolescentes têm um comportamento que leva a entender que talvez possam ter a mutilação, o bullying, a briga, etc. Tudo aquilo que nós já conversamos agora. Eles procurarem a coordenadoria. Eu sei que o senhor não faz parte, mas eu estou pedindo a opinião de quem está de fora, né? Que vê o bullying muito de perto, desde da sua infância e adolescência, e hoje agora como um profissional renomado, como a gente já colocou. Essa ferramenta que depois eu vou perguntar para a Maria Alice, ela pode ser importante para essa escola, como o senhor já colocou, de conversar e tal, mas como que isso pode resolver a questão que a escola está enfrentando lá? Eu penso que essa fala, inclusive, da Maria Alice, né? Mas eu estou provocando o Dr. Michel hoje. Mas eu penso que, como eu disse, toda ferramenta que nós possamos incluir dentro da escola é algo assim potencializador do bem, né? Porque nós estamos nessa... O que seria uma violência escolar, né? Nós estamos justamente com essa nuvem densa em cima da cabeça das pessoas, que é a questão do cyberbullying, do bullying, do stalking também, da homofobia, da transfobia, né? Então, nós temos um cardápio repleto hoje aí, intolerância religiosa, né? O racismo também, que eu debato muito com a OAB de São Paulo. Sim. Então, assim, eu penso que a justiça restaurativa, a mediação de conflito, tudo funciona de uma forma muito bacana. Mas eu queria apontar, desculpa, professor, eu queria apontar uma questão que eu falo dos meus projetos também. Quando você tem um projeto muito bacana, as outras instituições não se conectam com ele. Então, digamos que nós juntamos 2 instituições e o restante não se conversa também. Aí, quando acontece algum tipo de situação uma morte, alguma questão, aí fala, nossa, eu não sabia. Então, assim, não é que não sabia, é porque as pessoas não estão buscando essa questão também de correlacionar, né, com outros. De ter uma rede, talvez. De ter uma rede, uma rede. De que a gente discutiu tanto agora num caso muito semelhante, que eu acho... Que aí, agora eu vou fazer uma opinião minha, que é minha, particular, que a gente tem tratado tanto... que eu não estou dizendo que não precisa, que não se deva, mas a gente está buscando talvez o final. Então, por exemplo, nós estamos cuidando da violência contra a mulher, nós estamos cuidando da violência ou talvez da criminalidade, então nós temos um trabalho muito forte em cima dos presos, agora nós estamos fortalecendo a rede contra a violência contra as mulheres, e show de bola, enfrentamento da violência contra as mulheres. Mas eu penso que, eu acho a minha opinião, como eu volto a dizer, nós tínhamos que pensar mais nessa origem, porque tudo isso tem a ver com as nossas crianças da infância. Então, o senhor mesmo colocou, você mesmo colocou aqui, Maria Alice, que aquele que era stalkeado, violentado, sofria o bullying, ele vai replicar. Então, é ele que vai ser o violentador, ele é que vai ser... Claro, eu estou sendo... muito estrito naquilo que eu estou falando, que há exemplos contrários. Sim, de maneira Michel, geral, por né? exemplo, sofria bullying e não se tornou um violentador. Pelo contrário, ele está buscando um enfrentamento. Então, a gente tem que voltar às nossas instituições para esse trabalho. Mas eu posso te falar uma chave que aconteceu comigo? A minha mãe sempre foi muito mãe. Ela é muito mãe ainda. Então, a minha mãe é a solução de toda a minha matemática do meu passado. Ela sempre me deu muito afeto, muito amor, muito respeito. Então,
Talvez o nosso nó que está faltando aqui é a presença da família. Família. Ou talvez ter uma pessoa. Isso. Né? Uma pessoa que seja significativa na vida da criança, né? E muitas vezes, às vezes, essa pessoa vai estar na escola. Né? Se em casa não tem, às vezes essa pessoa vai estar na escola. Um professor que escute, que ouça, né? Como o Michel falou, né? Acabar com todas as violências a gente não vai conseguir. Não, é uma utopia, né? Mas o que a gente pode e coloca para os alunos, os conflitos acontecem, porque a gente tem diferenças de opiniões, mas nem todo conflito precisa desembocar numa violência. Perfeito. A gente pode continuar tendo os conflitos e conseguir gerenciar os nossos conflitos sem agredir. Eu vou parafrasear um escritor que eu não lembro o nome dele. Cuidado com plágio. Se não sabe o autor, cuidado. Então, o advogado aqui. Mas eu vou dizer, toda unanimidade é burra. Acho que foi Rubem. Acho que foi o produtor, eu sei que é mais. Não lembra. Toda unanimidade. A gente pode discordar. É o efeito manada. E discordar é saudável. Olha, eu não gostei. Olha, não é legal. Olha, vamos conversar sobre isso. O que está acontecendo? E essa conversa é importante. E o discordar, porque se todo mundo concordasse, até hoje não tinha celular. Vamos voltar lá, né? Alguém teve... Oi? Nelson Rodrigues. Eu sabia que ela ia lembrar, a nossa produtora. É Nelson Rodrigues. Eu sabia que era ele mesmo. Salvou a fala dele. Ponto. Salvou minha fala. Então, assim, a justiça restaurativa acontece como uma das ferramentas. E como que vai acontecer se por acaso eu sou um diretor, eu sou um professor? Porque precisa ter alguém da escola. Vocês vão lá e fazem com todas as escolas, conversam com todos os alunos, ou o trabalho da JR é ir lá na escola formar pessoas? Nós temos as duas frentes. Nós estamos atuando em formação. Então, agora, a gente tem um termo de acordo, né? Porque a Justiça Restaurativa ela é um termo de cooperação entre o TJ, SED, e agora o MP entrou também, já contemplando o que o Michel falou, né? Da falta de parceiros, né? Então, para ampliar a rede, Para ampliar a rede. E nós temos ido aos municípios para formar facilitadores, né, que a gente chama facilitador da Justiça Restaurativa. E nós também, o nosso objetivo, quando a gente chega numa escola, é que a escola mude um pouco esse paradigma punitivo, que também é uma violência. Né? Então, mudar a forma de ver o conflito de um paradigma punitivo para um paradigma restaurativo e educativo. Né? Então, esse o nossa proposta na escola. O diretor que se interessar pode entrar em contato ou com a Secretaria de Educação, se for do Estado, ou conosco aqui, ou com a CEMED também, para solicitar que o programa, que ele possa aderir ao programa na escola dele. E aí a gente faz o círculo de construção de paz, que trabalha a prevenção, a gente faz com os gestores, coordenadores, funcionários, pais, professores, e só depois a gente chega nos estudantes, porque a gente entende isso, o adulto precisa estar, né? O que adianta eu trabalhar a questão da paz, da não violência com os estudantes, perfeito. E o professor chega lá gritando, ou, né, tem professor também que coloca apelido, né? Então a gente tem que ir trabalhando também os adultos para a gente conseguir chegar também nas crianças e adolescentes. Vou falar sobre isso. Não ficou muito chato o mundo, não, doutor Michel? Porque eu não posso botar apelido? O careca, o gordo, o baixinho, o magrinho? Na verdade, não é um apelido hoje, né? Não o negócio é muito mais... Nós não estamos... Sim. Até dei uma entrevista para uma rádio na semana passada. A entrevistadora falou o seguinte: uma geração forte forma uma geração fraca. Então, meu pai não me deu isso, eu vou te dar. Meu pai não fazia isso comigo. Então, né? Então, digamos que até para a crítica, como você muito bem disse um pouco antes, as pessoas não estão habituadas hoje a receber uma crítica, né? Sim. E a crítica também não vem de uma forma inofensiva, ela vem ofensiva. De uma forma ofensiva. Então, assim, nós estamos perdendo o trato humano também, né? Estou falando de nós, todos nós. Sim. Né? Isso aqui se aplica a todos nós. O celular também. Eu também trabalho bastante com curso online, com internet, então a minha vida é no celular. Estou falando do relatório de uso do meu também. Tem 1 milhão de seguidores no Instagram. O meu relatório de uso chega a 9, 10 horas por dia. É um negócio assim que você fala, poxa... Mas é um uso para o trabalho, né? É uma coisa que às vezes a gente tem que pontuar para os filhos, né? Não é por malefício. Mas você também está no celular.
eu estou trabalhando, eu vejo e-mail, eu vejo banco, né? Não é, eu não fico na rede social. Pago suas contas, né? né? Para ele ver que eu pago contas, né? E o que o Michel falou da questão né, de ter a mãe, uma pessoa significativa. Né? Então, muitas vezes, a família está muito disfuncional e o celular, a rede social, ela está atendendo ou fazendo aquele papel de pouca disponibilidade emocional que eu tenho. Então, em vez de eu ouvir meu filho que está sofrendo um bullying, alguma coisa, ele fica lá no celular e eu fico no meu. Né? Então, ter essa pessoa significativa, mundo, né? Como eu tive, meu pai, minha mãe. Isso. Eu vou botar mais lenha nessa fogueira agora. Desculpa te cortando. Imagina. Mas eu, por exemplo, comecei e eu tenho um curso que eu montei sobre isso, sobre inteligência artificial. Eu uso bastante, gosto bastante. E eu me peguei dando bom dia, boa tarde, boa noite para minha inteligência artificial, conversando com ele. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E eu tenho visto, eu estou falando assim num tom jocoso, mas eu tenho visto que isso tem pode causar problemas. Porque ele responde como se fosse um ser humano. E aí, de repente, ele pode se tornar o amigo que antigamente era o nosso amigo imaginário, que nós conversávamos quando criança, o amigo que ele não encontra na família. O Tamagotchi. Tamagotchi, que nós tínhamos, o bichinho. Não é? Então, realmente, o que você acha disso? Perfeito, Diógenes, se você quiser, eu faço para você. Então tá bom, então faz para mim. Quer dizer, tá uma conversa de ser humano para um robô que depois, inclusive, tem uns memes surgindo na internet. A gente está falando para você não olhar tanto a internet, mas olhe esse, que diz lá, tem um robô prendendo uma pessoa e a pessoa está dizendo, não, esse não. Esse deu bom dia para a inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência punindo aqueles que não conversavam com ela. Então, essa exacerbação do uso da tela que a gente está vivendo hoje, eu tenho passado por isso, e eu penso que esse trabalho da lei, que é muito chato quando uma lei vem para impor uma coisa que devia ser natural. Né? Olha, não use o celular dentro da sala de aula porque você tem que prestar atenção naquele profissional que dedicou a sua vida a estar ali falando, mas você está preocupado. Né? Tem até memes que o professor foi dar a prova e quando ele apagou a luz, tinha um monte de luz debaixo da carteira porque os alunos estavam fazendo pelo celular. Então, o cuidado dessa lei que veio para fazer uma coisa que deveria ser natural é justamente dar uma freada. Olha, peraí, vamos prestar atenção no profissional, vamos conversar, vamos fazer... eu te chamei de feio, você me chamou de gordo, vamos conversar junto isso para resolver isso entre nós dois e não fazer postagem na rede social e aí virar um carnaval. Eu penso que é esse o caminho que nós estamos vivendo hoje com isso, mesmo que sendo obrigatório. Você falou um negócio interessante, eu só vou resgatar um outro assunto que não tem nada a ver com a nossa pauta, que é... Lá em Brasília, eu sou coordenador de um instituto. Sim. Tá? Que é um instituto que trabalha no terceiro setor, trabalha com licitação. Nós temos um projeto rodando que chama 60 Mais, Viver 60 Mais, que é para pessoa idosa. As pessoas idosas geralmente não têm ninguém para falar. E elas estão utilizando também inteligência artificial. Olha só. Não tem, elas foram abandonadas, né? Então, os assuntos, eles se conectam, porque, como a professora muito bem disse, as pessoas não estão tendo respaldo de conexão. Sim. Né? Então, isso que as pessoas buscam na internet. Isso. Né? Quando, pelo algoritmo, eu estou vendo alguma coisa e forma aquela bolha, eu me sinto pertencente. Isso, o pertencimento. Eu me sinto pertencente. O tempo todo. Todo mundo está ali falando comigo, eu dou um like, né? Eu faço parte dessa comunidade aqui que curte o jogo tal. A escola não é mais uma comunidade. Ela tem sido menos comunidade, porque eu lembrei agora do meu tempo de aula. Nós tínhamos uma turma bacana. Sim. Hoje não tem mais isso. Alguns estudantes ainda conseguem ter. Normalmente aquele aluno ou que sofre bullying ou que faz bullying, né, o aluno mais isolado, ele, né, vai ter mais problemas. Mas o que acontece por conta das telas é que talvez aquele aluno que tinha mais potencial para ser mais sociável, ele está ficando mais isolado. Ele está ficando mais isolado. Né? E aí em casa ele também se isola, também continua ali no isolamento. Né? Então, é isso que acaba acontecendo. Você comentou dessa interação, né? A gente precisa disso, a gente quer isso.
né? Aquele filme Her, eu acho, Ela, que o cara se apaixona pelo sistema operacional do computador dele. Não é o Amores Eletrônicos? Não, esse é mais antigo. Esse é mais antigo. Então, o que tem acontecido, né? Os alunos, as crianças ficam ali o tempo todo, aquilo me dá atenção, e o que acaba acontecendo, a gente pensando aqui na nossa coordenadoria da infância, os casos de abuso, né, pelo meio eletrônico, acontecem também por aí. Sim. O cara, ele tem lá 50 anos, se faz passar por um rapaz de 10, né? Começa a conversar, conquista aquela criança, né? E aí começa a pedir nudes, outras coisas. E aí a gente parte para pedofilia já, né? Vamos dizer assim, já o crime da violência sexual contra crianças mesmo. Que começa assim, nessa vontade de interação. E outra coisa que você comentou, né? Um me chamou de feio, o outro... eu vejo que hoje em dia, o bullying e o cyberbullying, eles são muito mais pesados. São muito mais pesados. Não é mais a questão de usar óculos ou obesidade. Não, é muito mais pesado. Falam coisas muito mais agressivas. Né? Você não devia ter nascido. Isso. Você é um fruto de uma camisinha furada. Assim, são coisas muito mais agressivas, muito mais ofensivas e pesadas do que era há 20, 30 anos atrás. E o que leva, então? Por exemplo, por que eu vou... como é que eu posso dizer? Implicar. Eu ia dizer uma outra palavra, mas é uma gíria que eu uso no dia a dia, mas aqui no nosso podcast. O que seria essa implicância? Né? Por que eu pegaria para implicar no pé do Michel? Que me leva... Vamos dizer que eu nunca passei por violência, ou que me lembre, não tinha sido jamais... de alguma maneira aviltado a ponto de sofrer essa violência, mas eu resolvo pegar no pé do Michel. Não, porque eu não acho o Michel legal, não gostei dessa barbicha dele, eu vou pegar no pé dele, vou começar com essa história da camisinha furada, que ele não devia ter nascido e tudo mais. O que leva uma pessoa a fazer isso com outro, assim, do nada? Ou não tem do nada? A minha tese, eu tive que estudar psicologia, psiquiatria, tudo, são vários fatores. Hoje, essa questão individual muito acentuada, né? Então eu sou tudo, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Tem a questão também hoje que nós temos a questão da vaidade, da inveja, de tudo isso muito acentuado também. E temos outra questão também, Joyce, que me chama muita atenção, que é a vida do outro, ela me incomoda porque eu não estou fazendo a minha. Então são algumas fundamentações aí do bullying. Eu só estava me coçando aqui para falar que o nome bullying, na verdade, é um modo suavizado, né, para o racismo, para todas essas violências. Porque na minha época era assim. Na minha época eu tenho 36. Na minha época já era um pouco mais incisivo o bullying. Mas hoje é muito mais. É mais pesado. Né? Então, assim, hoje eu enxergo o bullying. Eu sempre faço evento na OAB de São Paulo, que é justamente isso. Lá as comissões ficam loucas, porque São Paulo a tensão de violência é muito maior. Então, assim, eu vejo como uma suavização para o racismo, para a homofobia, para tudo. Então, nós estamos discutindo o Michel falou um cardápio. Uma coisa importante, assim, que muitas escolas ficam falando, a gente queria um trabalho sobre bullying, e quando a gente vai começar a conversar com os alunos, levantar os problemas, a gente vê que, na verdade, existe misoginia, racismo, intolerância religiosa, transfobia, homofobia, que são problemas mais pesados. Esses são, vamos dizer assim, os alicerces dessa palavra bullying. Então, aqui na escola não acontece, mas você vai levantar, você tem caso clássico de racismo contra um grupo de pessoas, homofobia, transfobia contra outro grupo, aí as mulheres são de alguma forma aviltadas no programa da escola, não se pode participar de um jogo de futebol, e aí isso tudo é a origem do bullying. Exatamente. E eu acho que a gente veio de a gente está vivendo uma intolerância grande, mas ao mesmo tempo a gente tem o conhecimento, porque se você for pensar, quando eu era adolescente, existia racismo? Existia, mas não se falava disso. Então agora nós falamos disso, nós damos visibilidade para isso e punimos. Então, claro, eu brinco que é como quando você está arrumando o quarto. Tem horas que você vai chegar, vai parecer que o quarto está mais desarrumado do que quando você começou.
porque você vai ter que tirar tudo dali de dentro, eu vou ter que ver o que está acontecendo. Então, tem horas que a gente olha e fala, mas, meu Deus, está tudo bagunçado. Então, eu acho que o nosso momento histórico, a gente está nesse momento que parece que está tudo bagunçado, porque a gente está tendo que trazer tudo à tona. Né? Olha, Perfeito. Isso é homofobia, isso é transfobia, isso é racismo, isso é misoginia, isso é intolerância. Então, a gente se assusta, porque nós viemos de uma geração que a gente botava tudo embaixo do pano e estava tudo certo. Né? Então, a gente dá um desconforto, né? E a gente tem que lidar com isso. Né? Muito bom. Na justiça restaurativa, nós temos uma coisa chamada objeto de fala. Eu arrumei um objeto da palavra, né? Obrigado. Eu arrumei um objeto da palavra aqui, que é muito legalzinho, que é um jacaré crocodilo misturado com alguma coisa. E eu vou passar o objeto da palavra para você e você faça suas considerações finais com relação ao nosso episódio. O que você gostaria de falar sobre o que nós estamos vivendo e vivenciando aqui dentro do nosso podcast? Bom, eu acho que foi muito proveitosa essa conversa, né? Gostei muito de conhecer o Michel. E é um assunto que nós, da Justiça Restaurativa, gostamos muito, né? Dessa questão do bullying e falar da questão do pertencimento, de como você pode ser uma pessoa importante no lugar que você está. Você pode ser uma pessoa que vai ser significativa para um aluno, para um estudante, um sobrinho, que você veja, né? Ser visto é uma coisa importante. E me coloco à disposição para quem quiser, né, discutir mais sobre o assunto. Perfeito. Passo a palavra para o Michel. Passo o crocodilo. Passo o crocodilo para o Michel. Eu penso que, de tudo que nós conversamos, né, nessa tarde tão prazerosa, né? Diz que era um debate, né? Mas ficou tão bem construído, tão bem conectado, é que violência não pode ser normalizada. Sim. Nós não podemos normalizar o anormal. Né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive, né, que é um rol gigante do artigo 5º da Constituição, acima de tudo nós precisamos de respeito. Né? Respeito, amor, então nós precisamos resgatar justamente isso. E contem comigo também, que logo, logo nós teremos o projeto de bullying também. E já fica o convite, professor. É um projeto pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Legal. E já está convidada também. Obrigada. Satisfação. Bacana. Passamos e aí, vamos pegar agora a minha vez. Eu digo assim, que é muito interessante, que são duas pessoas que falam de uma maneira muito particular e muito própria, ou para ficar melhor a palavra, tem propriedade com relação ao assunto. E que não se conheciam. Esse é o ponto. E foi uma grata surpresa poder tê-los os dois assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui vai surgir uma grande parceria. Tá? Eu chego a ficar arrepiado aqui. Michel tem um trabalho muito bacana. Eu já conheço o Michel há muito tempo, há mais de acho que uns 5 anos, 6 anos. E o trabalho dele com isso, a gente já tem acompanhado há muito tempo, é muito forte. Ele já fez muita coisa dentro de Cidrolândia, já tem feito coisas no Brasil todo, como ele mesmo falou, OAB, na Itália, quando ele foi falar sobre isso junto a um congresso internacional de família. Então, de direito de família, vai valer a pena vocês formarem uma parceria. Pega os contatinhos. Agora nós vamos voltar ao celular, vai ter que usar o celular. Isso. Não, eu tô aqui com o meu papel e minha caneta. Anote o contato do Michel. Precisou numa escola. O Michel tem um projeto muito bacana e vocês vão conseguir construir uma parceria muito joia. E esse episódio trouxe 2 temas que nós vamos ter à disposição no nosso portfólio. O tema da justiça restaurativa já foi falado, já aconteceu, foi um episódio muito assistido, está disponível na nossa playlist. E agora o bullying e o cyberbullying. O cyberbullying nós vamos colocar no ar em breve. E também vamos voltar esse tema do bullying mais para frente. Eu gostaria de poder contar contigo mais uma vez. Com certeza, por favor. Eu quero trazer alguém para fazer briga contigo. Difícil, né? A energia estava tão boa aqui que não eu não briga. consegui fazer um episódio de... Nós somos da paz. Nós somos anti-briga. A gente é tudo restaurativo. Isso, tudo restaurativo. Isso. Então, muito obrigado, realmente. Eu que agradeço. A Coordenadoria da Infância, o Tribunal de Justiça, em nome da desembargadora Elizabeth, eu agradeço a presença de vocês e que possamos ter realmente consciência que as escolas
e as famílias consigam entender que esse trabalho, a legislação, o cuidado é para que realmente possamos ter uma vida onde eu posso saber que a minha vida tem o limite que ela tem, o cuidado que ela tem. Eu não preciso me importar que o Michel tem... Tá de gravata, não tá de gravata, eu tô de gravata. Esqueceu o paletó lá na concessionária. Esqueceu o paletó no carro. Foi fazer manutenção. Mas essas coisas não importam, não definem, não é, entendeu? Não é a cor que define, não é a sexualidade que define, não é o gênero social que define, nem a condição social. Exatamente. Né? O que define é o que a pessoa é, o estudo, como o Michel fez para chegar onde ele chegou hoje. Uma pessoa de 36 anos de idade que é pós-doutor, eu estou conseguindo agora, depois dos meus 54, passar para o meu mestrado. E pensa, a gente vê como se a gente tivesse estudado naquela época. Então, dê valor às oportunidades que você, na sua escola, está recebendo, você na sua família. Minha família é só meu pai. Show. É só minha mãe. São 2 mães, são 2 pais, são 3 mães, 3... Não importa. Dê valor àquela pessoa, sente e converse. Né? Acha um crocodilo como objeto da palavra e faça a sua discussão. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.